Graça e paz, amados. Livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. E por isso eu colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Amados, grande é o amor do Senhor, a sua misericórdia. Que você continue depositando a sua fé, a sua esperança nas mãos do Senhor, daquele que não dorme, daquele que tem cuidado de você e da sua família. Que você renove as suas forças, coloque a sua esperança, a sua vida, a sua família, tudo que você tem, tudo que você almeja, os seus sonhos, nas mãos do Senhor. Amém? Continue confiando no nosso Deus. Vamos louvar. Que você solte a sua voz, louve com alegria. Em nome de Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim. Mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. És eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim. Mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Diga ao Senhor, tu és para mim, Senhor. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. És eu estou por teus laços de amor, Jesus. Que você sinta prazer de estar amarrada aos laços de amor do Senhor. Que você tenha sua vida transformada a cada dia. Que o Senhor possa sim entrar com liberdade no seu coração e na sua vida e te
transformar a cada dia, para que você possa louvar ao Senhor com alegria e o Senhor, ao ouvir o seu louvor, se alegrar também. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que precisa se abrir os nossos olhos espirituais, para que cada dia, mais e mais, possamos ser transformados pelo amor do Senhor, para vivermos no altar do Senhor, a adorar a Ele e alegrar o seu coração. Senhor, eu quero te adorar, eu quero alegrar o seu coração. Tira de mim, Senhor, o que não te agrada. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Que você tenha total liberdade de adorar ao Senhor e alegrar ao coração do nosso Deus. Ao Senhor mais uma vez. Há um caminho para a adoração. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Se entregue no altar do Senhor. Se entregue nas mãos do nosso Deus. Que as suas forças sejam renovadas. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre você e sua casa. Que o Senhor continue te abençoando, amado. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Quero meditar na palavra do Senhor hoje, partilhar essa bênção e quero abençoar e ser abençoado por ela através da sua palavra. Quero ler o livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Quero falar hoje sobre alerta para o juízo de Deus. O Senhor os amava e tinha um cuidado especial com Israel. Todavia, sempre eles foram rebeldes e desobedientes. A sua maldade, os seus vícios, os seus pecados entristeciam o Senhor,
como um filho rebelde que entristece seus pais. O profeta Amós levou uma mensagem de despertamento ao povo. E ele diz: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esta exortação é dirigida a todos os homens, em todos os tempos, a crentes e aos incrédulos. O plano de Deus é um só. Independente do que os homens pensam ou creem ou não, o juízo de Deus é certo. Mesmo que muitos não estejam preocupados com isso. Muitos não se importem com sua própria alma. Outros estão zombando de Deus e da sua palavra, criticando até os que pregam. Nada disso tem importância, porque ninguém poderá escapar da face do Senhor. Ninguém. E depois, quando chegar ao final, ninguém poderá escapar do encontro final com o Deus vivo. E aqui nós sabemos que muitas pessoas têm até medo da morte. Mas na verdade não é nem o medo da morte, é medo daquilo que vem após a morte. Deus aqui traz o seu povo a olhar para ele de uma forma como deveríamos olhar. O povo de Israel a todo tempo, através da sua rebeldia, através da sua teimosia, através dos seus pecados, através da indiferença diante de Deus, Deus sempre traz o alerta, sempre trouxe o alerta para o seu povo. Deus sempre alertou o seu povo a se consertarem diante dele. Porque todas as vezes que o povo dava as costas para Deus, Deus sempre levantou um profeta para alertá-los. E aqui a gente vê que mais um dos problemas de Israel aqui era totalmente a indiferença diante de Deus. Era o contexto social, era o contexto religioso, era o contexto espiritual. Todos três afastados de Deus. Mas Deus nos traz uma palavra aqui através desse texto, que nós podemos dizer para não só lembrar o que Deus falou para Israel, mas para todos nós hoje. Deus tem enviado sinais, como enviou para Israel, como Deus tratou, e como eles tinham a sua própria história, eles reconheceram o que é que Deus já fez, o que é que Deus continuou fazendo com eles, mas mesmo assim essa indiferença estava fazendo o povo de Deus se tornar afastado de Deus. O inevitável aqui, Deus disse que vai acontecer o inevitável, o juízo dele. Por isso essa ordem, prepara-te, Israel, e eu quero trazer aqui 3 pontos sobre esse texto interessante que nos faz fazer aplicação para os dias de hoje. Primeiro ponto, Deus existe, amado, estaremos diante dele. Deus existe, não tem ninguém que possa negar a existência de Deus, muito menos Israel, o povo de Deus. Por quê? Porque eles tinham sua própria história, através dos cuidados de Deus. Eles tinham a plena certeza da existência de Deus, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, da misericórdia, da bondade, especialmente da justiça dele. Eles tinham consciência disso. Até hoje não conheço nenhuma pessoa do mundo que possa negar ou que possa provar que Deus não existe. Os que levaram a fazer isso, que se levantaram para fazer isso, foram até fulminados. Morreram confessando a existência de Deus Todo-Poderoso. Negar a existência de Deus seria como tentar negar a sua própria existência. Isso é impossível. A Bíblia declara: os céus proclamam a glória de Deus e o seu firmamento anuncia as suas obras. Salmo 19:1. A terra, o ser humano, o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, os animais, os mistérios, a água, tudo que surgiu do nada. O mundo existe e foi criado por Deus, por um Deus. Existe um comentarista bíblico chamado Langston. Ele define assim: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Salomão, na sua sabedoria, Provérbios 15:13, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Há um único Deus e somos responsáveis diante dele. Romanos 13:12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Significa, amados, que existe um Deus, nós não temos como negá-lo. Existe um Deus que tem todo o poder. Existe um Deus que continua alertando
através dos sinais, através dos acontecimentos, através até da permissão dele em algumas tragédias, em algumas situações que o ser humano ainda não atentou, não acordou para que Deus estivesse trabalhando para que o povo voltasse a ele como ele queria que Israel fizesse. Somos responsáveis por tudo que cremos ou não diante de Deus. O povo tinha se afastado de Deus e começaram a adorar outros deuses, trazer a sua religião, trazer a sua adoração. E aqui o texto cita dois lugares, versículo 4 e versículo 5, que cita, deixa eu olhar aqui, Betel e Gilgal, onde o povo de Deus se reunia, não se reuniam para adorar a Deus, mas se reuniam para adorar outros deuses. Entregavam sacrifícios, dízimos, até uma forma de louvores, para barganhar Deus, ou barganhar diante de Deus a sua salvação, ou barganhar diante de Deus os cuidados de Deus, a sua misericórdia. As práticas religiosas do povo não levaram para perto de Deus, pelo contrário, estavam afastando ainda mais do Senhor. E hoje não é diferente, não. Quantas religiões, quantas pessoas fazendo seus próprios sacrifícios, querendo negociar com Deus. Aqui a adoração resultava de múltiplas transgressões e rebelião contra Deus. Deus tentou até persuadir o povo a voltar para ter entendimento sobre a questão de se arrependerem, voltarem para Deus. Tanto que o versículo 12 diz: portanto, assim farei, ó Israel, prepara-te. Mas antes disso, Deus também anuncia, diz para Israel como a sua demonstração de poder, alertando Israel. Por exemplo, dá um exemplo agora no próprio texto. Olha, isso inclui fome. Olha o versículo 6 que diz assim: também vós deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com a falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Deus proporcionou, até permitiu que acontecesse fome em Israel, seca. Versículo 7, além disso retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva e o outro não, que ficou sem chuva e secou. Deus permitiu até a falta da água, a falta da chuva. Deus permitiu os insetos. Olha o versículo 9, feri-vos com o crescimento e a ferrugem, e a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não vos converteste a mim. Deus persuadindo, querendo trazer o povo para a realidade. Olha, Deus tem feito isso da mesma forma. Tantas coisas têm acontecendo, está sendo acontecendo hoje. Quantas pessoas têm visto sinais de Deus, sinais milagrosos, sinais que não dependem da ação do homem, Deus mostrando através da natureza, e muitas pessoas ficando despercebidas ou não acordando para o alerta de Deus. Peste, versículo 10, enviei peste contra vós outros, da mesma forma foi do Egito, dos vossos jovens, matei-vos a espada. Deus tem continuado a mandar, permitir isso da mesma forma hoje. Guerras, nem se fala, o versículo 10 também fala sobre guerras. Significa, amado, por se recusarem a ouvir ao Senhor. Deus diz 3 vezes, versículo 8 ao versículo 11, não vos convertestes a mim. Significa o povo, mesmo diante das tantos sinais que Deus realizou diante de Israel, que continua realizando hoje, muitas vezes as pessoas estão agindo dessa mesma forma, não atentando. O povo desviaram, pelo contrário, não estavam preparados para encontrar com Deus diante do seu juízo. Por isso que diz: alerta diante do juízo, alerta para o juízo de Deus, pelas palavras, procedimento, nossa posição diante de Jesus. Se aceitamos ou não o sacrifício dele ou não, nós vamos responder por isso. Você vai responder por isso, meu amado. Salomão disse no final da vida, né? Eclesiastes 12:14, ele diz bem claro: tema a Deus e faça tudo o que ele mandar. Isto é, no devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e farão um julgamento. E farão um julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Deus conhece todas as coisas. Nós temos a responsabilidade por nossas
atitudes, pelos nossos comportamentos, pela nossa posição, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões diante dele. Deus continua a avisar a todos: prepara-te para o encontro com o Senhor teu Deus. Prepara-te, alerta para o juízo de Deus. Deus continua avisando. Segundo ponto, Deus nos convida e Ele diz que precisamos estar preparados para encontrá-lo. Nosso encontro com Deus é inevitável. O caminho da vida está em buscar a Deus e fazer o que é certo. É isso que Ele diz no versículo 14 e 15. Buscar a Deus e fazer o que é certo diante dEle. E é isso que Ele diz. Entenda, amado, que quando Ele se refere a isso, Ele está dizendo: olha, como você tem que dar ouvido a mim, como você tem que atentar a mim. Olha o capítulo 5, ele diz isso também. Ele olha a afirmação de Deus no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz assim: buscai o bem e não o mal, para que viveis. Assim o Senhor, teu Deus, o Deus do exército, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadecerá do restante de José. Muda a atitude, olha para Deus. E é isso que Deus queria, que o povo se voltasse, cada escolha. Deus queria que o povo tomasse o caminho de buscar a Ele. Deus queria que o caminho da morte em persistir em pecar é ignorância, ou melhor, é ignorar o aviso dele. Deus tem dito da mesma forma hoje: Jesus há de voltar. Todos nós vamos estar diante do julgamento do Senhor. Cada pessoa escolhe o caminho que quer seguir. Podemos aceitar o convite do Senhor, podemos rejeitá-lo. Mas Ele diz: prepara, você precisa estar preparado para o encontro comigo. O encontro com Deus está marcado desde o nosso nascimento. Cada minuto, cada hora que se passa, nos aproximamos desse encontro com Deus. Vivendo dentro da sua vontade, não temos que temer. Quem não deve, não teme, amados. Então Deus de Israel: vocês não se convertestes a mim. Deus está dizendo: olha, vocês estão temendo, vocês estão devendo. Vivendo dentro da vontade de Deus, não devemos ter medo. A Bíblia declara que todos nós morreremos fisicamente. Mas a recompensa, o salário do pecado é a morte. Mas todos vão de passar por isso. Todos nós somos pecadores, por isso, amado, todos nós morreremos fisicamente. A morte física deve ser encarada com naturalidade, mas não tão naturalidade assim o juízo, porque Hebreus 9:27 diz assim: todo mundo tem que morrer uma vez e depois encarar as consequências da sua própria vida, ou seguir o juízo. Mas outra morte que é pior ainda, que é a morte espiritual. Ou pior ainda, a morte eterna. Para as pessoas que rejeitam a Jesus, que rejeitam o plano de Deus, aquele plano que Deus elaborou para a salvação, vivem afastados de Deus. Essas pessoas estão totalmente enganadas, despreparadas para o encontro inevitável com o Senhor. A pessoa que vive sem Jesus nesse mundo está espiritualmente morta. E quando passar deste mundo para a eternidade, estará totalmente morta, eternamente. Estará separada de Deus eternamente. Essa é a maior tragédia de quem não crer. Viver eternamente separado de Deus. E aí? A necessidade, assim, amado, de um preparo para encontrar com o Senhor. Disse um homem: a alma tem em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, folga e regala-te. Tem muita gente pensando nisso, pensando no aqui e o agora. Como pode juntar algo para negociar com Deus? Mas Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para mim? O que será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Prepara-te para o encontro comigo, ó Israel. Deus diz isso. Após a morte vem o juízo. Ninguém escapará do dia do juízo. Alerta para o juízo de Deus. É isso que é a palavra de hoje. Hoje Jesus é o nosso advogado. Amanhã será o nosso juiz. Ou será o juiz. E aí? Você está preparado para esse encontro, meu querido?
Está preparado? A única forma de estar preparado é aceitar Jesus como Senhor. É ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aceite o convite de Deus, entregue a sua vida a Jesus. Da mesma forma que Deus queria que o povo voltasse a Ele, viesse o adorá-lo, reconhecê-lo como o único Senhor, se prostrasse a Ele, dedicasse sacrifício mesmo, com sinceridade, com o coração quebrantado, se humilhando diante dEle. Da mesma forma, Deus quer que façamos com Jesus. Terceiro ponto, Deus afirma que não temos como fugir da sua presença. As pessoas, fogem da face de Deus, pois o pecado gera o medo. Um dos grandes problemas da atualidade é esse, é o medo. Tanto que no livro de João, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz que as pessoas não se aproximam da luz. Por quê? Porque a luz vai mostrar e vai reprovar como se está vivendo. Então não tinha como o povo de Israel se aproximar de Deus vivendo em pecado, vivendo em rebeldia, vivendo em desobediência, não levando Deus a sério. Por quê? Porque a luz de Deus mostrou como eles estavam vivendo. Da mesma forma hoje com Jesus, não adianta chegar diante de Jesus totalmente errado, indiferente à vontade dele ou querer dele, sem ter entregue a vida a ele, sem ter uma vida de santidade, sem ter um sacrifício vivo. Romanos 12:1. Não adianta de nada. Então entendemos, amado, que é isso que Deus quer que as pessoas fizessem no tempo com Israel e façam hoje. Adão e Eva morreram no paraíso porque antes tinham prazer na presença de Deus, mas depois que aconteceu o pecado, eles se perderam. E toda a humanidade está nessa condição. Há um grande contraste entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Por isso, amado, o pecador vive fugindo de Deus. Quem sabe você tem fugido de Deus também, ou tem tentado fugir. A grande multidão das pessoas se esconde, não atrás de árvores como Adão e Eva se esconderam, mas atrás da religião, através das boas obras, da sua própria justiça. Nós vamos encontrar com o Senhor e podemos até justificar, temos a nossa religião, fazemos boas ações, somos justos porque pagamos as nossas contas em dias, porque não devemos a ninguém, porque não fazemos mal a alguém. Amados, nada disso vale se não entregar a vida a Jesus. Se não se converter, como diz o texto, Deus queria que eles fizessem por três vezes. Versículo 8, a parte do final do versículo 8, assim: não vos converteste a mim, diz o Senhor de Israel. Versículo 9, final também: não vos converteste a mim, disse Israel, disse o Senhor. Versículo 10, da mesma forma: não vos converteste a mim, disse o Senhor. Versículo 12, prepare-te. Versículo 11, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Versículo 12, ele diz assim: olha, Israel, te prepara porque você não se converteu, não voltou. Então, amado, da mesma forma Deus manda te dizer hoje: se converta ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus. Um dia você vai estar diante desse encontro de juízo. Como você tem se preparado? Nós não temos como fugir da presença do Senhor. Ninguém tem como fugir da presença do Senhor. Essa verdade fugir é não querer compromisso com o Senhor. Existem muitas tentativas para fugir, sim. Mas para onde vai? O Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu também ali estás. Significa, amado, não temos como fugir. Devemos parar de fugir. Você deve parar de fugir. Venha para Jesus, então terás, teus pecados perdoados. Serás remidos pelo sangue do Cordeiro. Romanos 8:1. Pois agora nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação nenhuma ou alguma, não temos que temer. Será bom estar diante de Deus e receber a sua recompensa. Prepara-te para ter o encontro com o Senhor teu Deus. Fugir dele é um esforço inútil, pois ele é onipresente. Ele conhece, ele sabe quem é você. Pensa nisso. Você crê em Deus? Você sabe que Deus existe?
Sabe que foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu todas as coisas e continua dando. É Ele que mantém você vivo para refletir, para pensar, para avaliar, até para decidir escolher. É Deus que tem permitido isso. Você tem se preparado para isso? Não tem como fugir da presença do Senhor, por isso o Senhor diz que nós devemos nos prepararmos sim. Mas para isso Ele faz um convite, e esse convite é Jesus. Um dia isso acontecerá, esse juízo é inevitável. Como fugir? Como se livrar? Não se sabe quando esse momento será, mas uma certeza absoluta nós temos. Nós precisamos estar preparados. Amados, todos nós somos devedores diante de Deus, mas centenas e milhares de pessoas estão fugindo dele, fugindo do dia da prestação de contas, porque é isso que vai acontecer. Mas Jesus Cristo já pagou completamente a minha e a tua dívida, não com prata nem com ouro, mas com seu sangue precioso. Deixe agora de fugir, deixe de esconder, deixe de se esconder. Prepara-te para esse encontro, atenta para o alerta, para o juízo de Deus. Não queira fugir porque é inútil. E esse encontro é inevitável. Eu sei que nós podemos até achar que nós podemos dar conta de nós mesmos em relação a isso. As nossas boas ações, os nossos acertos, muitas vezes as nossas atitudes boas, corretas, mas o pecado entrou no mundo e nós nos tornamos pecadores. E Deus diz que através do pecado, nós tomamos rumo diferente do propósito de Deus. Por isso ele alertou Israel, volta, vocês estão em direção errada, sejam sinceros diante de mim, tragam sacrifícios e louvores que agradam a mim, se rendam diante de mim, se humilhem diante de mim, reconheçam quem eu sou, sejam sinceros, adorem só a mim, se reverenciem a mim como Senhor. Volta, Israel, se convertam a mim. Israel não se converteu. Pagou um alto preço. Você não precisa pagar o alto preço da condenação eterna. Volte-se. Volte a Deus. Reconheça que é pecador. Entregue sua vida a Jesus. Se renda a isso. Aceite o convite de Deus. Esteja preparado para encontrar com o Senhor teu Deus. E a salvação só através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que você possa refletir sobre isso, em nome de Jesus. Quero orar por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma, Pai, que o Senhor transmitiu o seu recado ao teu povo, o povo de Israel, para que eles tivessem a atitude de voltar-se para olhar para o Senhor, para te obedecer, para se render aos teus pés. Deus, a teimosia e a rebeldia, nós somos sujeitos a isso porque somos pecadores. Mas o grande valor é que o Senhor nos dá a segunda chance, nos dá a oportunidade de voltarmos. E é isso que nós fazemos, sempre que erramos diante do Senhor. Mas existem aqueles, ó Deus, que ainda não se renderam aos teus pés, aqueles que não se renderam à tua vontade, aqueles ainda que não estão preparados para esse encontro inevitável. E esse encontro inevitável, Deus, pode ser sim o céu, pode ser o inferno. Por isso, ó Deus, o alerta do Senhor para o dia do juízo possa ser ouvido, atendido, ó Deus, o convite que o Senhor faz de converter ao Senhor, de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, de convidá-lo, ó Deus, para ser Salvador e Senhor da vida daquele que crê. Pai, que assim seja na vida, Deus, daqueles que estão ouvindo, daqueles que irão ouvir essa mensagem. Deus, obrigado pelo teu amor e a misericórdia, pela tua graça. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.